Você já se perguntou por que nós sonhamos? E o que significam esses cenários e cenas fantásticos e surreais que invadem a nossa mente durante a noite? Será que os sonhos têm o poder de nos conectar com o divino e de prever o futuro? Bem-vindos ao Ciência do Ser, esse canal que explora as profundidades do ser humano. O ato de sonhar é espontâneo e não é exclusivo do ser humano. Todo ser vivo que possui o sistema límbico, ou seja, aquele sistema cerebral responsável pelas nossas emoções e pelos nossos relacionamentos, sonha. Nós sonhamos com situações cotidianas, mas também com situações totalmente surreais e absurdas. Ao longo da história, o ser humano sempre buscou dar significado aos sonhos e interpretá-los. As nossas primeiras tentativas de interpretar os sonhos estão ligadas à nossa conexão com o divino. Um exemplo muito famoso na antiguidade é o do faraó egípcio que pediu para o profeta José interpretar o seu sonho. O faraó sonhou com 7 vacas gordas e em seguida 7 vacas magras. José interpretou que o Egito ia passar por 7 anos de abundância e em seguida 7 anos de escassez. E esse é um exemplo clássico de como os sonhos eram importantes na tomada de decisões da antiguidade. Para famílias tupi-guaranis da região nordeste de São Paulo, os sonhos são chamados de Sheker Rupi, que significa os caminhos que a alma percorre durante o sono. E de acordo com a antropóloga Lígia Rodrigues de Almeida, os sonhos para essas famílias não terminam quando eles acordam. Eles veem os sonhos como uma extensão da realidade, que são influenciados pela força da espiritualidade de cada pessoa. Essas pessoas, por serem consideradas mais conectadas com o mundo espiritual, tendem a ter sonhos mais profundos e significativos. E assim, os sonhos continuam a ser vistos hoje em algumas culturas como mensagens espirituais de guias ou antepassados. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão ou Aristóteles já tinham suas próprias teorias sobre os sonhos. Platão acreditava que os nossos sonhos eram reflexos de preocupações e desejos, enquanto Aristóteles achava que os sonhos eram um subproduto do nosso corpo. Nesse ponto, há uma mudança sutil. Os sonhos deixam de ser entendidos como ligados ao divino e passam a ser compreendidos a partir do homem com o seu meio. No século XIX, com o avanço das ciências, as explicações divinas e filosóficas começam a perder força. O psiquiatra Sigmund Freud, com sua obra A Interpretação dos Sonhos, publicada em 1900, revolucionou a maneira como nós entendíamos o fenômeno onírico, os sonhos. Para Freud, os sonhos são as verdadeiras janelas do inconsciente. Os sonhos passam a ser vistos como a estrada real para o entendimento dos fenômenos da mente inconsciente. Os sonhos seriam as projeções de memórias, desejos, impulsos e sentimentos reprimidos e representariam uma tentativa da nossa psique de se curar de feridas antigas. De acordo com Freud, o desejo é essencial para a formação dos sonhos. Ou seja, tudo aquilo que na nossa vida foi reprimido e censurado pela sociedade é projetado nos sonhos. Porque, como na sociedade é proibido, nos nossos sonhos seria possível. Sem dúvida, o segundo nome mais importante sobre os sonhos na psiquiatria é Carl Gustav Jung. Jung estudou com Freud com a psicanálise freudiana. Em algum momento, Jung diverge do Freud e começa a elaborar sua própria teoria. Para Jung, os sonhos são uma manifestação do inconsciente,
mas o inconsciente junguiano é totalmente diferente do freudiano. Jung não via o inconsciente apenas como um reservatório de pulsões, desejos e sentimentos reprimidos. Jung era um apaixonado por antropologia e estudou também várias culturas ao redor do mundo, culturas orientais, culturas ocidentais, chegando à seguinte conclusão: o inconsciente tem duas camadas, uma individual e outra coletiva. No inconsciente individual estaria registrada, gravada, toda a nossa história como ser humano, desde o nosso nascimento. E ele falaria muito mais das nossas questões, dos nossos complexos e de tudo aquilo que nos gravou. Já no inconsciente coletivo estaria registrada toda a história da humanidade, desde os homens das cavernas até o presente momento. Então, esses dois inconscientes interagem entre si e se manifestam nos sonhos por uma linguagem simbólica. Segundo ele, no sonho a nossa consciência rebaixa enquanto o nosso inconsciente se manifesta. O sonho, então, teria três características básicas. A primeira seria uma característica compensatória. Quando nós estamos muito polarizados, por exemplo, se nós estamos num polo muito racional, o inconsciente se manifesta através do sonho num polo imaginativo, criativo e irracional. O sonho, então, teria o poder de nos equilibrar, nos tornando mais íntegros, mais inteiros e menos polarizados. A segunda característica do sonho, então, seria uma característica pedagógica. Quando nós estamos atentos aos nossos sonhos, nós podemos aprender sobre nós. O que é que nós estamos precisando compensar? E o que é que está sendo manifesto ali como questões para serem trabalhadas? E a terceira característica é a característica antecipatória. Os nossos sonhos teriam o poder de dar vários cenários possíveis e meio que antecipar realidades a partir de como nós estamos agindo no mundo. Por isso que muitas pessoas acreditam que têm dons premonitórios, que sonham com coisas que aconteceram de fato. Porque o nosso inconsciente tem esse poder de gerar possibilidades futuras. Assim, Jung entende os sonhos como uma espécie de oráculo do nosso autoconhecimento, que tem o poder de nos tirar de uma vida pobre, só de subsistência, de prazeres mundanos, e de nos gerar um autoconhecimento para a gente ter uma vida mais rica, uma vida com mais propósito. As neurociências também têm estudado sobre os sonhos. Mark Solms, por exemplo, descobriu que sonhar ativa regiões do cérebro ligadas à gratificação, como aquelas envolvidas na alimentação e no sexo, por exemplo. E além disso, quando nós sonhamos com aqueles restos diurnos do nosso cotidiano, isso tem um papel crucial na consolidação da nossa memória e do nosso aprendizado. A filosofia fenomenológico-existencial também oferece algumas explicações sobre os sonhos. Jean-Paul Sartre, por exemplo, falava de dois modos da consciência. Um perceptual, baseado na nossa percepção, com tempo, espaço e baseada nos nossos sentidos. E o outro modo de consciência seria o imaginante, no plano onírico, nos sonhos. Nesse modo de consciência, para Sartre, a própria consciência criaria um mundo irreal, análogo ao mundo real. E também criaria um eu imaginário de acordo com o que nós acreditamos que nós somos. E assim como no mundo real, onde o eu real lida com o mundo real, no mundo onírico e no sonho, o eu imaginário lida com esse mundo criado pela nossa consciência. Heidegger vai entender os sonhos dentro do nosso contínuo de vida, da continuidade da nossa história. Para ele, os sonhos são momentos excepcionais onde nós somos tirados da nossa realidade e a nossa consciência cria uma espécie de mundo virtual para que a gente pense sobre o que está atrapalhando o contínuo da nossa vida.
E nesse espaço protegido que é o sonho, a nossa consciência poderia trabalhar, experimentar outras soluções e outras alternativas para conflitos que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento na vida. Abordagens como o psicodrama e a gestalt terapia vão focar suas atenções nos significados dos sonhos. Quando sonhamos, todos aqueles elementos são fragmentos nossos. Por exemplo, se nós sonhamos que estamos dirigindo um carro em alta velocidade por uma estrada esburacada, o que na nossa vida está em alta velocidade? O que representam esses buracos na estrada? Por que nós estamos dirigindo assim? O que cada elemento significa sobre a gente? Nessas abordagens, os terapeutas vão buscar uma conscientização de todos esses significados que podem não estar tão conscientes. O que podemos perceber com esse vídeo é o quanto os sonhos são importantes na nossa vida. Eles podem ser a nossa conexão com o divino, eles podem ser a manifestação dos nossos desejos reprimidos, eles também podem ser uma espécie de oráculo de autoconhecimento, ou um espaço virtual onde nós podemos experimentar e buscar soluções para a nossa vida desperta. Eles nos ajudam com a memória, com o aprendizado e meio que regulam a nossa vida desperta. Então, despertar para os nossos sonhos é essencial para uma vida plena, rica e com significado. Se você gostou desse conteúdo, eu espero te ver nos próximos vídeos. Não esquece de compartilhar, curtir e ativar o sininho de notificações. Até o próximo.